Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer pela presença. E hoje nós vamos falar da área regulatória toda da Anatel, CREAS-CFT, concessionárias de energia, né? O que tem acontecido aí com a fiscalização e o aumento do valor de poste em algumas localidades. Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, parte de tributação e impostos, que está tendo bastante dúvidas dos provedores com essa expansão no mercado, tá? Que está afetando bastante. Vamos também falar um pouco da área da Anatel, algumas mudanças que tiveram em algumas licenças e as declarações que anteriormente eram 1 a 2 declarações, para declarar semestral, mensal, anual, e agora aumentou para 4, tá? Então, eu acho que a gente não vai conseguir deixar um tempo para perguntas, porque eu vou fazer as perguntas com maiores dúvidas que a gente tem recebido diariamente na MEIR e SP dos provedores, tá? A gente pegou as principais e as que eu acho essenciais, que vocês não podem deixar de saber, tá? A gente vai começar, então, vou começar pelo Plínio, área regulatória da Anatel, que teve a mudança das outorgas, né? Anteriormente, vocês precisavam tirar uma outorga para telefonia fixa, uma para TV, outra para SLP, outra para SCM, e agora a outorga é única. Uma outorga agora serve para tudo, tá? Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Vamos falar também da parte de cadastramento, se tem que fazer ou não fazer, e de algumas mudanças internas na Anatel que a gente não pode deixar de estar olhando constantemente na empresa para evitar multas e fiscalizações. Vamos lá. Vou tentar correr aqui para a gente falar o máximo de assunto possível. Está aí, está apresentando todos, que o Tiago já chamou. Eu vou passar aqui direto. Bom, o que eu tenho acompanhado, né? A gente teve uma grande expansão, um aumento de provedores, e após a pandemia parece que explodiu. Foi um crescimento assim, significativo nesses últimos 5 anos, e pós-pandemia teve um crescimento de 28% ou mais. Tá? Hoje os provedores estão na faixa de 19.300 e pouco outorgados e credenciados na Anatel. Então, teve um aumento significativo. A gente vai mostrar à frente quantos credenciados, quantos outorgados, e o que isso afetou à frente. Vocês cresceram, mas a gente observa que os provedores na área fiscal, tributária, de organização interna, regulatória, não estão conseguindo acompanhar. O crescimento do mercado está com a velocidade bem maior. E os provedores estão tendo essa dificuldade para acompanhar. Então, Plínio, a gente vai fazer aqui algumas perguntas mais essenciais do regulatório. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa simplificação das outorgas, tá? Quais os cuidados com a gestão do serviço, dos provedores devem tomar para evitar aí fiscalizações. Bom dia a todos. A Anatel ela já vem passando por um processo de reformulação desde 2016, ela busca a simplificação regulatória. A gente está vendo aí que ela tem juntado muitas resoluções para buscar simplificações para os provedores e para todos os prestadores de serviço. E não foi diferente com a parte de outorga dos serviços prestados à população. Então, ela fez todos aqueles processos que a gente tinha separado de outorga para SCM, STFC e SEAC, agora ele está junto no modelo de outorga única. Então, agora a gente tem 2 modelos de outorga, que é de interesse coletivo, são serviços que são prestados aos consumidores, e as outorgas de interesse restrito. Uma vez que você adquire a outorga de interesse coletivo, que seja para SCM, ou para SEAC, ou para STFC, você já tem autorização, a pré-autorização da Anatel para trabalhar com todos os serviços. Basta que você informe para ela quando for começar a trabalhar com serviço diferente.
Então, um provedor de internet hoje, independente se ele tirou a outorga no modelo antigo, ele, se for querer trabalhar, eu tenho um SCM, e agora eu vou trabalhar com o TV, basta ele informar para a Anatel que ele vai iniciar essa operação. Então, a gente consegue fazer essa inclusão do novo serviço em algumas horas, se a gente tiver acesso ao sistema da empresa. Então, é um processo muito simples. Além disso, a Anatel facilitou também a entrada de pequenos provedores no mercado. A outorga antigamente custava R$9.000, ela passou em 2013, quando teve a 614, né, ela simplificou bastante o processo e diminuiu o valor da outorga para R$400, e depois, em 2016, a Anatel criou o modelo de dispensa de autorização, que é o credenciamento, onde o provedor com menos de 5.000 usuários consegue entrar em operação sem ter que pagar nada para a Anatel. Então, aí tem muitos provedores que me perguntam, Ana, é vantagem credenciar ou tirar a outorga diretamente? Depende muito do objetivo final do provedor. Por quê? Porque ainda temos concessionárias do Brasil que exige, para tirar a licença de compartilhamento de poste, ter a outorga, tá? Porque o credenciamento é um certificado que a gente faz em 20 minutos, vocês mesmos conseguem fazer esse certificado no site da Anatel, sai o certificado para vocês trabalharem até atingir 5.000 provedores. Atingiu 5.000 provedores, é obrigatório até a outorga, tá? Ana, como que a Anatel consegue ver que eu cheguei até 5.000 provedores? Como que a Anatel vê? As obrigações de credenciados e outorgados são praticamente iguais. Tá? Então, a gente tem que fazer aquelas declarações mensais, que fala quantos clientes vocês têm, né? Questão de faturamento, agora tem declaração com a infraestrutura de vocês. Vamos falar agora das declarações que eles estão tendo que enviar. Isso. É muito importante, a gente, só reforçando esse finalzinho aí, vocês mesmos podem entrar no sistema da Anatel e fazer o credenciamento. A gente pede para que tenham muito cuidado com isso. Porque uma vez que faz o credenciamento da empresa, ou que faz o processo de outorga, você passa a ter várias obrigações regulatórias com a Anatel. E a gente vai falar dessas obrigações nessa próxima pergunta que a engenheira Ana Paula já fez. E aí a gente tem visto muito provedores que ainda não operam com TV e com telefonia, já solicitando autorização para trabalhar com esses serviços. Por orientação errada de alguns, ou por ele achar que está prestando um serviço em parceria com o outro e ele quer se prevenir para não ter problemas futuros e não ativa esse serviço. Uma vez que você informa o início de uma operação para a Anatel, você tem 18 meses para iniciar aquela operação de fato. E se você não inicia, a Anatel pode abrir um processo de cassação daquele serviço para você. E isso pode trazer complicações para a empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer essas solicitações para a Anatel sem o auxílio de uma consultoria especializada. Tá? E hoje, o que está acontecendo? Vocês estão indo, as empresas que vendem equipamentos, serviços, estão contratando serviço de TV, né? E muitas vezes vocês não consultam o contrato, se tem que ter a outorga de SEAC na Anatel, ou se essa empresa que vocês estão contratando o serviço, que é responsável pela licença e por declarar essas obrigações à Anatel. Então, fica um alerta, quando vocês for ver qualquer tipo de SVA, qualquer tipo de serviço, tem que pedir o jurídico para analisar esse contrato, para ver se vai precisar tirar a licença e se vocês que são responsáveis por declarar essas obrigações na Anatel, tá? Ou se essa responsabilidade fica, né, com a empresa que vocês compraram o equipamento, tá? E pediram aí esse serviço. Aí, em cima a revenda, né? Isso. Em cima agora da questão das coletas, hoje nós temos 4 coletas obrigatórias, né, que são exigidas aí pela Anatel. Nós temos as coletas mensais, que todos os provedores aí já têm familiaridade, já têm costume, onde a gente informa a quantidade de assinantes que a gente tem, para a Anatel acompanhar o crescimento do provedor. Nós temos as coletas semestrais, que elas são baseadas no resultado dos trimestres, né? Então, a gente tem agora, aqui se encerra dia 30 de maio, que é referente aos 2 últimos trimestres do ano passado, né, do ano anterior. E em agosto a gente tem essa mesma coleta para os 2 primeiros trimestres do ano corrente, tá? Então de 2022.
Temos a coleta anual também, que ela é feita em janeiro, que ela pega todos os dados, né, comparando todos os dados que você informou durante o ano. E a Anatel lançou também, esse ano teve a primeira coleta dessa de infraestrutura de transporte e de rede de backbone, que ela é informada entre o dia 1º e 20 de fevereiro, onde a Anatel quer mapear os provedores, aí, onde eles têm backbone, onde tem backhaul, interligando os municípios. Aí vocês me perguntam, Ana, para que tanta coleta da Anatel, né? Tanto de coleta é essa? É de infraestrutura? É do DICE, o mensal? É anual? É semestral? Cada vez, o que a gente observa na Anatel lá em Brasília? Que ela está coletando mais dados, cruzando os dados. O cliente que faz uma declaração que não é correta no DICE, quando ele vai fazer a de infra, que ele vai fazer as outras, a Anatel já começa a observar que não está batendo os dados. Tá? Então, a gente tem que observar isso. A gente tem visto que a Anatel está pedindo essas coletas também para ter o dimensionamento do quantitativo de provedores no Brasil, para levar melhorias a lugares que ainda nem têm internet também. E para investimentos. Né? Então, o que a gente aprende com isso aqui? Que não adianta, nós vamos ter que aprender a ter esse diálogo com a Anatel a partir de agora. Porque está fechando, está tendo muitos dados e eles estão pedindo, e estão mandando ofício, estão fiscalizando. O cliente que não declara tem que se justificar. Tá? Então, lá na empresa mesmo, a gente recebe muitas notificações o porquê esse cliente não declarou. Tá? E tomar cuidado também com questão de ficar declarando zerados dados. Aí você vai lá em infraestrutura, fala todo lá da sua estrutura física e o DICE está zerado. Você não tem cliente não, Você não fatura não. Aí na próxima coleta você tem uma mega estrutura. Não bate, tá? Os dados não entram em conformidade. Tá? Então a gente tem que começar a prestar atenção e de agora em diante nos educar, que a gente vai ter que ter esse diálogo com a Anatel da forma correta. Tá? Se vocês tiverem dúvida na questão, Ana, eu tenho tanto cliente, eu estou com essa dificuldade de declarar para a Anatel, a gente está ali, a gente explica para vocês. Tá? Só não fiquem declarando zerado e não fiquem com dúvida no tipo de declaração. Tá? Bom, vamos lá. Senão eu fico falando aqui, né? Olha só, é o que eu falei aí, ó. O objetivo da Anatel com as coletas é para conhecer a necessidade real de cada região e trazer a necessária simetria à atividade regulatória. Inclusive, hoje nós estamos aí, ó, com 7.644 credenciados, que é esse certificado, né, que vocês podem trabalhar até 5.000 provedores. Outorgados, temos 1.671. Total no Brasil, 19.315. E assim, eu estou falando que a Anatel tem facilitado, porque anteriormente a outorga era 9.000, como o Plínio falou, baixou para 400 e agora está tendo credenciamento. Né? E tem Argentina e Colômbia, por exemplo, está copiando o nosso modelo regulatório. Tá? Outra coisa também, a gente estava observando, o Brasil está ocupando aí a 2ª posição em número de AS e IPs, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Né? Então, a gente está vendo essa evolução e o crescimento aí dos PPPs em todo o Brasil, que está tendo um destaque muito significativo, principalmente pós-pandemia, que foi visto como um serviço essencial. Bom, vamos agora para o CFT com o Bernardino. Tudo bem, Bernardino? Bom dia. Vamos falar aqui um pouco, né, da dúvida que a maioria dos provedores tem, que, Ana, tem consultoria que me liga, ou eu recebi aqui um ofício falando que só engenheiro pode assinar para provedor de internet. Né? Então, primeiro de tudo que eu quero explicar aqui é que anteriormente ficava o técnico e o engenheiro no CREA. Agora tem um conselho só para engenheiro, que é o CREA, e os técnicos foram para o Conselho Federal dos Técnicos, que é o CFT. Tá? E aí eu vou te passar a palavra, Bernardino, para falar sobre essa mudança, se é aceito o regulamento, tudo certinho, né? E até quantas empresas o técnico pode estar assinando, porque, e falar também que é a nível nacional, na questão do sistema.
Aqui, Ana Paula, bom dia a todos. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema Fiscalizador da Profissão dos Técnicos, nível médio, foi desmembrado do sistema Confea-CREA desde 2018 pela lei, e os técnicos em telecomunicações, eletrônica, comutação, transmissão, eletrotécnica, eles têm essa atribuição, já tinham, isso não é inovação nenhuma trazida pelo Conselho Fiscalizador atual, já praticavam esse tipo de atividade e detém hoje a regulamentação com resoluções específicas que permitem, que consolidam que o técnico industrial pode sim ser responsável técnico por empresas provedoras de serviço de internet, Ana Paula. Uma facilidade que o nosso sistema trouxe, que todos tenham conhecimento, você tocou muito bem, é que o nosso sistema ele é unificado em todo o Brasil. Você pode trabalhar em qualquer estado sem pedir vistas, sem pedir autorização, ele já é liberado para que isso seja, com uma facilidade, Ana Paula. Então, porque eu fiz essa pergunta, gente, porque antigamente, quando estava o técnico engenheiro no CREA, cada estado tinha um sistema, tá, próprio, e alguns estados tinham uma reunião a cada 6 meses. Então, para aprovar o responsável técnico no provedor de vocês, demorava 6 meses em alguns estados. Tinha estado que era uma semana, tinha estado que era um mês. E o CFT, como é um sistema a nível nacional, ele aprova, demora mais ou menos quanto tempo para aprovar o registro? Nós estamos trabalhando com o atendimento do registro de 48 horas, se tiver tudo normal. Aí, olha se só não tiver problema algum com a documentação do profissional, da empresa, se tiver cumprido todos os trâmites normais, 48 horas, a gente quer fazer essa entrega desse registro dessa empresa. Por isso que está sendo mais rápido e é muito vantajoso também colocar o técnico. Por quê? Porque o valor mensal também fica menor, né? Vamos lá também falar do problema que a gente teve com essa migração do CREA para o CFT, né? Hoje, para você sair do CREA, você tem que pedir a renúncia e entregar vários documentos. Tá? Se você não sabia dessa informação, que teve essa mudança, e não está sabendo se seu técnico foi migrado e ele não te informou, não pode deixar documentação pendente, porque senão vai chegar a multa do CREA de R$11 mil. Tá? Então, tem que certificar que o seu profissional está ativo, ver se for engenheiro, ele vai estar no CREA, se for o técnico, ele vai estar pelo CFT. Tá? Sempre olha mensalmente, também porque tem muitos profissionais que acabam também recebendo propostas do seu concorrente e não precisa da sua autorização para dar baixa. Então, ele acaba indo para o concorrente sem te avisar e você continua pagando ele mensal. E quando chega a multa, já é tarde demais. Então, já que vocês pagam um valor mensal a ele, todo mês o certo é pedir o nada consta para ver se ele está ativo. Ok? É uma dica que a gente está passando aí para vocês. Ana Paula, só para colaborar, sim, nós temos, nossa resolução permite que o profissional técnico industrial, ele pode ser responsável de forma remota por até 10 empresas, de serviço de provedores de internet. É uma atividade remota, ele não precisa se deslocar para fazer esse atendimento, e ele vai fazer do seu escritório, da sua loja, ele vai ser responsável por até 10 empresas, tem essa facilidade. Foi bom ele lembrar, por quê? Hoje tem cursos técnicos, tá? Em telecom, que vocês mesmos podem fazer online. Aí vocês vão receber a carteirinha em torno de 7 a 8 meses, por causa que o MEC, o Ministério da Educação, exige o estágio. E vocês vão receber a carteirinha e vão poder assinar até 10 empresas, em todo o Brasil, a nível nacional. Tá? Então, já é um extra que vocês também podem tirar. Agora, não vai me sair assinando para qualquer empresa, né, gente? Tem que assinar, tem que visitar a empresa, tem que saber o que está ocorrendo, tudo certinho. Tá? Quem quiser saber do curso, também pode passar lá que a gente passa tudo certinho. Obrigada, viu, Bernardino? Deixa eu ver aqui. Ah, ART e TRT múltipla. Gente, tem um tempo, eu acho que já tem 1 ano e meio, que está chegando bastante fiscalização das TRT e ART múltipla. O que é isso? São as ART e TRT de instalação. Quantas instalações o provedor está fazendo por mês? Tem que ser declarado no CREA,
tá? Se o seu registro for engenheiro, estiver lá no CREA, e se for técnico, tem que estar sendo declarado lá no CFT. Cada RT, vocês vão pagar uma taxa e vai ser contado aí o total de 50 instalações. Tá? Ah, fiz 200 instalações, então vocês vão ter que preencher 4 ARTs e entregar lá no CFT ou no CREA. Tá? Essa declaração de instalação tem que ser feita, ok? Quanto ao registro e baixa do RT, sempre que vocês pedirem, vocês conferem se foi baixado para não gerar anuidade e depois, posteriormente, chegar alguma fiscalização para vocês. São detalhes aqui que eu estou falando por cima, mas se vocês tiverem dúvida, podem passar lá que a gente explica detalhado. Senão aqui eu não consigo falar todos os assuntos, tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui se eu... Vamos para a área jurídica, tributária com o Dr. Nigri, né? É uma das áreas que está tendo assim, muita solicitação desde a pandemia, né, Guilherme? Principalmente porque muito provedor, muitas empresas pós-pandemia, e até na pandemia, colocaram os funcionários para trabalhar em home office. Então, começaram assim, a ter várias solicitações. Como é que eu faço contrato? Como que tem que agir? O funcionário falou que não quer entrar na casa do cliente porque tem o Covid, enfim. E acabou também que muitos provedores, na época de pandemia, não foi reconhecido como provedor essencial em algumas localidades. Daí a gente fez uma reunião, juntamos alguns líderes do mercado e fizemos uma reunião com o Marcos Pontes, no Ministério das Comunicações, onde ele liberou um QR Code para vocês colocarem no carro, colocarem na empresa, para mostrar, caso batesse fiscalização, que era um serviço considerado essencial. Tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Nigri, para ele falar dessa ampliação, do que está sendo mais fiscalizado e das áreas essenciais do jurídico. Bom dia. Toda vez que a gente pensa na parte jurídica de um provedor, a gente tem diversas áreas que têm pontos de atenção. A gente fala muito, né, Ana, com relação à questão dos contratos. Por quê? Porque existe um tipo de contrato que o provedor assina todos os dias, por diversas vezes. Quanto mais, melhor. Que é o contrato com o usuário final. Esse contrato com o usuário final, né, tem provedores aí que assinam 10, outros 20, outros 30, por dia. E qual que é a consequência disso? Porque dentro desse contrato ele tem direitos e obrigações. Você está se obrigando a cumprir com determinadas situações, cedendo alguns direitos, e isso vai ser cobrado em determinado momento. Então, um ponto de atenção que eu sempre chamo é que esse contrato ele tem que ser feito e elaborado com muita atenção. Porque se eventualmente esse contrato ele tiver alguma falha, se você estiver cedendo mais direitos que você deveria ou poderia, você, pelo fato desse contrato ser assinado todos os dias, o mesmo contrato diversas vezes, você está multiplicando o seu problema. Então, esse ano é um ponto que eu chamo a atenção. Esse tipo de contrato ele tem que estar muito bem alinhado. E eu trago até um exemplo. O provedor ele é regional, ele tem uma determinada área de atuação e muitas vezes ele trabalha com fidelização. O seu cliente ele sabe, o meu provedor atende tal bairro ou tal cidade, eu vou comunicar que eu vou mudar de cidade, eu não vou querer pagar a multa por fidelidade. Ou seja, ele ganhou o benefício da fidelidade, ele pagou menos ou ganhou algum tipo de benefício econômico, e em determinado momento, antes dos 12 meses de fidelidade, ele comunica que vai sair daquela localidade. E se você não tiver um contrato que especifique muito bem que o motivo de alteração de endereço, onde não há viabilidade técnica de instalação, essa culpa recai sobre o cliente, eles vão utilizar isso contra vocês. Eu trago esse exemplo porque ele é muito recorrente. Por diversas vezes o provedor fala, poxa, eu faço aqui o contrato, eu dou um benefício, eu dou um desconto, eu dou instalação gratuita, e o cliente simplesmente ele vem com essa alegação. E como a gente tem no direito do consumidor uma proteção
aos consumidores, é importante que os seus instrumentos jurídicos eles sejam muito bem elaborados para resguardar em eventual litígio. O Guilherme falando isso, o que a gente tem que ter o ponto de atenção? Hoje, muitos provedores não estão mais só com serviço de SCM, estão com STFC e estão com SEAC. Não adianta pegar cópia de contrato do amigo que tem só SCM se você tem serviço de TV e telefonia fixa. São outras cláusulas, são outras regras, tá? Aí quando a Anatel bate lá, ou quando vocês recebem alguma fiscalização, aí me ligam, Ana, recebi uma fiscalização aqui, mas eu tenho o contrato. Aí eu falo, então me envia o contrato. Não são meus clientes, tá? Porque meus clientes todos, a gente tem o jurídico para estar elaborando da forma correta. Então, quando esse provedor me liga desesperado, quando a gente vai ver o contrato, é totalmente diferente dos QNAs e serviços ofertados. Tá? A gente tem que prestar atenção se é comodato, se é pré-pago, se é pós-pago, se tem alguma cláusula diferenciada para esse cliente. O que a gente precisa lembrar? Que esse contrato ele protege o provedor de qualquer problema com o usuário final. Tem usuário que às vezes chegam na empresa de vocês, desculpa a palavra, mas fazendo um barraco, né? Fazendo um escândalo. E aí, quando vocês têm um contrato 100% certinho, já te protege vocês desses maiores problemas, tá? Vamos falar, você quer falar das fiscalizações? Tem uma fiscalização que eu gosto sempre de falar. Tá, então pode ficar à vontade. Porque muitas vezes o provedor, ele está iniciando a sua atividade, ele está ali no Simples Nacional, mas por algum motivo a contabilidade deixa de fazer algumas declarações e ele é desenquadrado. Mas ele ainda está pequeno, ele não tem conhecimento ali do impacto tributário, e ele é desenquadrado e não há as declarações corretas com relação ao FUSH e o Funtel. Empresas que estão fora do Simples Nacional, elas devem recolher o FUSH e o Funtel. E os provedores que estão no Simples, eles apenas declaram, eles não fazem esse recolhimento. E quando há essa mudança abrupta, talvez por falta de conhecimento da contabilidade, ele deixa de recolher esses dois tributos. E a Anatel deixa o tempo passar, mas antes da prescrição, ela entra com um procedimento administrativo, com uma fiscalização tributária, e pede o provedor para encaminhar para ela seus livros contábeis, né, muitas vezes até seus extratos bancários. E o provedor pequeno, desorganizado até então, ele não consegue mostrar para a Anatel o que de fato ele estava, né, gerando ali de receita, quais que eram os tributos, enfim, uma falta de organização tributária. E aí a Anatel tem que fazer o seguinte, ela tem que arbitrar um valor sobre aquilo, porque ela não tem os dados, ela não tem o valor exato. Então, geralmente, ela vai arbitrar, ela toma como parâmetro outros provedores ou outras operadoras. E quando ela coloca os números fiscais de operadoras, como a Oi, a Claro, a TIM, o valor que é arbitrado por provedor, geralmente ultrapassa os milhões. E aquele provedor que estava ali, às vezes faturando seus 20, 30, 40 mil por mês, recebe lá um arbitramento de 1 milhão. Como assim? Como é que eu vou pagar isso 1 milhão? Né? Não faz sentido, mas como você não demonstrou qual que era o faturamento real da empresa no período que você estava desenquadrado, né, ela teve que tomar essa medida, que é uma medida legal. Porém, a omissão do provedor em entregar levou ela a fazer esse arbitramento, que a gente só consegue resolver através de medida judicial. Porém, essa medida judicial, ela é demorada. Até que se resolva o problema, a AGU já entrou com execução fiscal, já começou a penhorar as contas da empresa. Ou seja, eu gosto de falar porque o caos que isso leva para o provedor e que poderia ser evitado de forma muito simples, né? Então, se eu conseguir que uma pessoa que talvez tenha tido esse problema recentemente, desenquadramento do Simples, mas que ele deveria estar no Simples, que foi um erro, talvez, da contabilidade, para ele se atentar para isso, para evitar que daqui a 3, 4 anos, você não tenha essa desagradável surpresa advinda da Anatel. Vamos lá, vou correr aqui um pouquinho agora, viu?
pulei uma pergunta sua que eu vou falar no final, tá? Sobre fusão e aquisição, tá bom? Vamos para a parte aí com o Alan, do contábil, contabilidade, tá? Alan, vamos falar aí é notório o crescimento operacional, comercial dos provedores, com essa dificuldade que eles estão tendo, eles não estão conseguindo seguir, né? Organizar o interno da empresa. Então, não adianta o provedor só crescer, expandir e deixar a parte contábil toda bagunçada. Não adianta. Queria que você falasse aí os 3 pontos específicos que você acha que eles têm que ter mais atenção, organização e o que tem acontecido. Bom dia a todos, obrigado, Ana. Espero que todos estejam bem. Ultimamente, até um gancho interessante no decorrer do que foi falado até agora, o que é que tem a ver regulatório com contabilidade? É uma situação até que, em fatos que a Ana depois deve vir à tona com questionamento, é que com o crescimento tecnológico das escriturações fiscais, escriturações contábeis a nível digital, todos vocês têm consciência hoje que a metodologia de fiscalização ela se tornou um meio mais efetivo, tecnológico, eletrônico e rápido. O que é que acontece? Vocês percebem que houve a mudança, que o Plínio falou muito bem das declarações. Algumas delas passam a ter um conteúdo de cunho a fato a ser cruzado. E, com isso, a contabilidade passou a ter mais evidência em relação à gestão de valores, números, patrimônio das operações de provedor de acesso à internet. Foi comentado até, durante o nosso debate aqui, sobre algumas declarações, sejam elas de forma mensal, sejam elas de forma semestral, anual, com alguns conteúdos que vocês vão ver que eles falaram sobre investimento em backbone, investimento em transmissão. Hoje, nas informações que são apresentadas semestralmente, são solicitados investimento em rede de acesso, investimento em transmissão. Hoje está sendo solicitado receita líquida dividida por tipo de serviço. Aí começam a entrar os graus de dificuldades de faturamento. Surgiu agora recentemente até uma nova modalidade de nota fiscal para o ramo de telecomunicações, que vai ser exigida daqui a basicamente 2 anos. Hoje já existe uma dificuldade em distinguir qual é o serviço que se fatura no modelo 21, qual é o serviço que fatura-se no modelo 22, como segregar essa receita líquida para apresentar no DICE semestral, como fazer da parte contábil a exigência necessária para dividir o que é acesso e o que é transmissão, seja em equipamento, em meio. Se vocês começarem a perceber, começam a exigir um profissionalismo das operações. Aí o Nigri falou muito bem no fato da pessoa ser do Simples Nacional e imaginar que essa exigência não atinge, na Anatel não tem essa descrição, aí acaba exigindo das operações de provedores de acesso à internet uma melhor gestão de custo, uma melhor gestão de distinção entre custo e despesa, uma melhor gestão na situação do estoque, uma melhor gestão do patrimônio, porque em algumas ocasiões a gente tem consciência que até no corpo técnico, principalmente nas operações de provedores, e eu tenho essa relação com alguns, percebe-se que até dentro da estrutura do provedor existe essa dificuldade de definir qual é o investimento feito em acesso e qual é o investimento feito em transmissão. E aí tem alguns aspectos que, imagine, se dentro do provedor tem essa dificuldade, imagine o papel do contador, que é formado em ciências contábeis, que não tem o menor conhecimento de tecnologia. Aí, no final, eu até venho um pouco que defender uma bandeira para defender a minha classe, que às vezes os provedores exigem que o contador tenha consciência do que é um OLT, tenha consciência do que é um NU, e ele que faça a divisão, tendo a responsabilidade de definir o que é o investimento de transmissão, o que é o investimento de backbone, e passar para o regulatório as informações separadas dos investimentos em equipamentos e equipamentos de acesso e equipamentos de transição. E isso vem fazendo com que
Ana, até comece a despertar com a abertura dos IPOs de algumas operações, que as secretarias de Fazenda de Estados estão iniciando um fluxo de notificação de esclarecimento de algumas operações, exigindo que esclareça número de acesso em relação ao número de nota fiscal, esclareça as aquisições em relação ao faturamento, e isso começa a despertar uma necessidade que, por favor, eu como contador de formação, não sou, e eu creio que os contadores presentes aqui não são pessoas que adivinham, nem que têm duas características divinas, que é a onipresença e a onisciência, que é saber de tudo e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é preciso ter uma evolução de gestão também por parte do provedor no que diz respeito a isso, Ana. Ou seja, hoje a gente percebe que a contabilidade, quando ela não é especializada em telecom, gente, está inviável. Porque hoje está mais difícil, porque os provedores expandiram, vocês cresceram, certo? O contador que não tem o conhecimento da legislação, dos cumprimentos, eles estão tendo dificuldade. Não é culpa do contador, tá? Ele não é especializado em telecom. Então, quando vocês tiverem essa dificuldade, procura alguém especialista para estar organizando esse interno da empresa, lembrando que tem a legislação da Anatel, tudo é diferente, tá? Não faça nada na dúvida. Bom, eu vou correr aqui um pouquinho. Obrigada, viu, Alan? Vamos agora aí para a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ter que ser um pouco breve aqui, porque o tempo tá. Vou chamar o doutor Celso. Queria que você falasse, doutor Celso, da questão das dúvidas de Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu queria focar um pouco na área dos ISPs. Se você pudesse centralizar pensando no mundo do provedor, é melhor. Perfeito. Bom dia, pessoal. Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela, no que diz respeito ao provedor, tem uma especificidade que deve ser considerada. Muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados se aplique a todas as empresas, quer públicas ou privadas, mas o provedor de internet ele é duplamente impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de guarda ou de tratamento dos dados relativos aos dados cadastrais dos seus clientes, e ele também tem a responsabilidade da guarda, que já era estabelecida desde o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, que faz com que ele tenha a obrigatoriedade de armazenar esses dados por um certo período. Então, essa necessidade dupla de tratar dos dados, tanto os dados pessoais, que são advindos das informações contratuais para informações de abertura de OS, dentre outras atividades que são desenvolvidas dentro da empresa, também a guarda dos logs, dos dados. Muitas vezes o provedor de internet se utiliza de CGNAT, por exemplo. E essa tecnologia que ele utiliza de CGNAT, por conta da escassez de IPs na versão 4 e da não implementação de IPs na versão 6, dá a ele ou tira dele a condição de armazenar corretamente esses dados. E é muito comum nos últimos tempos se ter uma cobrança por parte, por exemplo, das autoridades policiais, por meio de ofícios, muito embora a lei estabeleça que a necessidade deva ser atendida por meio de ordem judicial, as autoridades policiais, por meio desses ofícios, requisitam dados de IP, por exemplo, e o provedor ele é duramente cobrado, porque responde o sócio, responde o provedor, por esta não entrega, ou por essa não informação, por não prestar essa informação às autoridades policiais. É um debate que tem sido muito vigoroso nos últimos tempos, por conta dessa responsabilidade que recai sobre o provedor. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados vem, portanto, diferente do que muita gente pensa, ela não veio para proibir o provedor de tratar dados, proibir a empresa de tratar dados. Ela veio para regular a maneira correta com que esses dados são tratados. E eu friso apenas esse detalhe de que o provedor é, portanto, duplamente impactado por essa necessidade de armazenamento e de tratamento correto dos dados. Uma observação, tem muitos provedores que me ligam para saber, Ana, quanto tempo mais ou menos demora para a gente estar deixando organizada a parte da LGPD no provedor? Dá 1 ano e 8 meses?
Essa pergunta é muito interessante, Ana, porque primeiro você tem que pensar no porte da empresa, na quantidade de clientes, na quantidade de funcionários, na quantidade de sistemas que esse provedor tem, porque para cada sistema você tem que desenvolver um procedimento. A adequação, ela é gerada entre 3 a 8 meses, a depender do porte da empresa. Há um detalhe muito importante, Ana, que é o seguinte: a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela exige um relatório de impacto, e esse relatório de impacto, ele deve ser apresentado imediatamente ou no máximo em 24 horas, pelo que determina a lei. Porém, esse relatório não é preparado da noite para o dia. Ele leva o tempo da adequação. Então, não há como você aguardar para providenciar a sua adequação, porque o relatório que é exigido, por exemplo, pode levar de 3 a 6 ou até 8 meses. Agora, o provedor ele tem duas opções, né? Ele pode contratar uma empresa terceirizada, com especialistas, tá? Ou pode pagar um curso de alguém interno da empresa com conhecimento, assim, muito bom, 100% em TI, para estar organizando aí, vai ser o TPO da empresa, que aí ele consegue deixar tudo em ordem, tá? Doutor Celso, obrigada aí pelas palavras. Obrigado. Agora a gente vai para a parte de muitas dúvidas, compartilhamento de postes com a engenheira Larissa, tá? A gente tem visto aí muitas mudanças, alguns desesperos, né? Com o aumento aí dos postes, que é para quanto, Larissa? R$75, um absurdo, né? E as mídias sociais aí bombaram nesses dias de desespero, ridiculamente, se ocorrer isso, porque está suspenso, ainda não foi decidido, né? E a gente vai fazer de tudo que isso não ocorra, porque vai prejudicar muitos provedores, tá? E aí eu vou passar a palavra para a Larissa, para estar falando aí o que está acontecendo. Eu queria que você falasse um cenário Brasil, tá? E o que as concessionárias têm exigido, os valores, esse aí da Enel também, e as concessionárias mais difíceis de trabalhar hoje. Bom dia, pessoal. A primeira questão que é importante, né, a gente ressaltar é que o processo de compartilhamento de postes hoje, cada concessionária, né, ela possui o seu padrão técnico a ser seguido, né, a sua normativa, e o correto para a gente iniciar com essa regularização seria a contratação de um responsável, engenheiro, no caso, habilitado, e que ele já conheça esse procedimento, porque o procedimento ele é diferente para cada estado. Então, a gente começa aí, é importante começar com o cadastro desse provedor na concessionária. Nós solicitamos o contrato de uso mútuo e a apresentação da documentação técnica, que seria a apresentação do projeto. Aí envolvemos a parte dos memoriais de cálculo, a RT. Então, todo esse procedimento, ele precisa ser seguido de acordo com cada estado. Após a apresentação desse projeto, nós aguardamos aí a análise, e quando temos essa autorização, a aprovação desse projeto, aí o contrato ele passa a ser válido e ele vai ter aí o provedor um prazo de 30 dias em média para começar a pagar, né, começa esse faturamento. Hoje, falando do cenário aqui nacional, temos duas formas de cobrança desses postes. Ou é o valor unitário, que é o que acontece aqui hoje, né? O exemplo da CELP, que faz parte do grupo Neoenergia, que temos um valor fixo por poste, que vai ser multiplicado pela quantidade de postes que tivemos aí aprovado no projeto. Então, nos últimos contratos que nós recebemos, a CELP estava mantendo o valor de R$ 6,92 por poste, mas realmente tivemos já um aumento significativo e já é previsto que para os próximos meses, né, quanto mais vai adiando, a tendência é ter esse aumento, mas já estão falando de R$ 10,32 o poste. E como que funciona a outra forma, né, até para quem tem dúvidas, também trabalhamos com escalonamento. Nós temos uma tabela onde, por exemplo, de 1 a 100 postes temos um valor, de 101 a 200 esse valor vai caindo, seria o outro cenário de cobrança. O contrato hoje de uso mútuo, ele tem uma duração de 4 anos, são 3 anos de vigência e 1 ano aí de prorrogação.
que o provedor poderá seguir, mas lembrando que é feita a análise antes. Porque é sempre importante ver se está acontecendo esse acréscimo da ocupação dos postes, porque o seu contrato ele vai ser único. Conforme você for apresentando mais projetos, entra como acréscimos, aditivos, nesse contrato já existente e vai ocorrendo a renovação normalmente. Uma dúvida que os provedores têm muito e ligam muito. Eu dei entrada no projeto na concessionária tem 2 semanas e fui fiscalizado hoje, Ana. Mas eu já estou com protocolo. Como que explica isso? Aí entra na parte também da fiscalização, né? Por quê? A partir do momento que a gente dá entrada no processo de regularização, seguimos aí, dependendo da prioridade de casos, mas hoje, dependendo do relacionamento que você tem com o analista, processos que estão em andamento, que já estão protocolados, eles são aí, de certa forma, têm uma prioridade quando há fiscalização. Essas fiscalizações, quando ocorrem, geram uma nota antes, né? Tem todo um cronograma a ser seguido e justamente quando eu falo por nossos processos, eu sempre faço questão de avisar antes. A concessionária me passa diretamente, olha, estaremos com a ação em tal município, tal bairro, a gente já passa a listagem de quais processos estão em elaboração com a gente e os que já foram enviados para análise, que isso ajuda muito na parte da fiscalização. Já falando sobre a próxima pergunta, né, da questão da fiscalização, são 3 casos aí que são os principais. Justamente os provedores irregulares, que são chamados os clandestinos, estão ali ocupando o poste, mas não tem um contrato, não tem projeto aprovado. Então, esses são os mais passíveis de corte, é o que acontece na maioria dos casos. Outra situação também é a ocupação à revelia. Temos um provedor que tem um contrato, teve um projeto já apresentado, aprovado, mas hoje ele ocupa mais postes do que foi declarado. Então, por exemplo, se você tem um contrato de 100 postes e você tem ocupação de 300, você se encaixa nessa situação e também vai estar passível de fiscalização. E a outra situação, a terceira, é a questão do padrão de instalação, porque também não adianta o engenheiro fazer o projeto seguindo todo o padrão, falando sobre as distâncias mínimas a serem obedecidas, plaqueta de identificação, equipamento, qual que pode estar fixo no poste e qual que tem que estar no vão. Você teve um projeto aprovado, mas lá na instalação não está seguindo. Então, muitos provedores falam, poxa, Larissa, tem um contrato, tem um projeto, fui notificado. Mas e aí, sua rede está seguindo o padrão do seu projeto? O que a concessionária exige? Então, essa é a outra questão também que gera muitas notificações e muitos casos de cortes, né? Vem acontecendo muito. Vamos falar daquele acontecimento, Larissa, que está tendo? Vários provedores têm mais de um CNPJ. Ele tem um projeto de poste aprovado em um CNPJ, agora ele quer passar esse projeto, ele quer migrar para o outro CNPJ. Está tendo muito essa solicitação lá na empresa. Explica um pouco sobre isso. Sobre a questão de transferência, é importante a gente até citar o provedor, quando você paga pelo poste, você está pagando pelo ponto de fixação. Você tem direito a utilizar um ponto. Então, é diferente quando você usa o seu ponto para passar mais de um cabo, vai espinar isso e é da sua empresa com plaqueta, ou você vai ali passar o seu ponto para outro provedor. Os outros CNPJ, isso não é aceito pelas concessionárias. E se você quer fazer uma transferência, aí seria a transferência formal de contrato. Nós pedimos o cancelamento desse processo, desse projeto, e transferimos ele totalmente para outro CNPJ. Nós não conseguimos manter 2 empresas CNPJs diferentes que são donas de um único ponto de fixação. Então, se transferir o seu contrato de uso mútuo, você vai estar, teoricamente, transferindo toda a sua infraestrutura, a rede. Não sou mais responsável por esse ponto e agora eu passei para o outro. Eu toquei nesse assunto porque a gente pegou uma situação do seguinte, fez a migração para outro CNPJ e o provedor não trocou as placas de identificação e foi penalizado.
Ficou o nome ele não mexeu na estrutura, ele pediu para a gente migrar, né? E aí a multa foi alta. A gente conseguiu recorrer? Conseguimos, porque no caso, a plaqueta, por padrão, nós identificamos com o nome fantasia da empresa. Então, nesse caso, ele transferiu a rede, não tinha avisado, não foi feito um aviso formal e manteve em alguns pontos, foi bem desorganizado, manteve em algumas plaquetas com o nome da empresa dele, a outra empresa colocou a dela e foi uma confusão. Eu tive que emitir um ofício aí com um prazo para a gente fazer um levantamento em campo antes, para fazer esses ajustes, né? E só quando estava 100% identificado com a empresa que recebeu a transferência, que aí não teve mais esse problema de notificação, de cortes e de multas. Bom, obrigada, Larissa. O tempo está no fim aqui, gente. Bom, então agora a gente vai estar falando aí do futuro de vocês. Está tendo muita fusão, aquisição, como vocês têm que estar preparados para isso, o que vai ser dos provedores daqui para frente. Muitos me perguntando, 5G chegando, esse tanto de fusão e aquisição, a gente vai sumir do mercado? Impossível. Sumir não vai, não. Mas um conselho que eu vou dar aqui para todos vocês é que a gente tem que começar a pensar em novas estratégias para estar bem organizado, porque o futuro, o que eu percebo, né, eu não sei nem se é isso exatamente que vai acontecer, mas vocês mudarem um pouco a mente, porque eu vejo a junção dos provedores para estar brigando aí com as grandes, tá? Vai ter provedores que não vai precisar estar fazendo essa junção, estão muito distantes, ainda vai ficar muitos anos no mercado conseguindo ficar independente. E para ter essa junção e ser valorizado no mercado, vai ter que estar organizado. Não adianta hoje entrar numa fusão, aquisição, o provedor desorganizado, porque perde muito valor, tá? Muito valor. Tem muito estrangeiro de olho nos ISPs. Pós-pandemia, vocês assim ficaram, né, todo mundo visando esse mercado. Tem gente até de outras profissões que estão abrindo provedor. Então, no dia a dia, o que eu vejo? Muitos provedores fechando, e esses provedores que fecharam, eles pegam o dinheiro e investem, pegam o restante do dinheiro e abrem provedor em outra localidade. É o tempo todo a gente fazendo renúncia e entrada de provedor, o tempo todo. Ana, os provedores para você diminuiu? Não, aumentou. O crescimento do provedor tá demais. Então, eu quero parabenizar vocês, tá? Coloquei essa frase aí, o provedor tem que olhar para frente, jamais vocês vão sumir do mercado. Hoje vocês são uma fatia muito maior no mercado, a Anatel já reconhece isso e tem dado mais valor do que anteriormente, tá? E as vantagens competitivas básicas, que era ofertar tecnologia em fibra, tende a migrar para agregar novos serviços, como eu coloquei aí, streaming, cidades inteligentes, segurança perimetral, câmeras autônomas, controle de acesso digital, sensores, internet das coisas, data center, energia solar. Então, a gente tem que começar a criar estratégia para trazer valor, tá? O cliente você já tem. E por que o provedor ganha da operadora? Por ter o atendimento mais próximo. Tá? Então, não perca essa essência nesse atendimento, nessa proximidade, que vocês nunca vão perder para a operadora. Tá? Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Infelizmente, não dá para falar mais, né, pelo tempo, mas quem tiver dúvidas, a gente está no estande da Meira. Muito obrigada. Bom dia.